Essa última aula nós vamos falar de 3 atributos que eu acho muito interessantes. Na aula passada eu terminei de seguir aquele livro que eu havia falado do Arthur Pink, Os Atributos de Deus. Ele parou naqueles atributos, mas eu achei interessante pontuar mais 3 atributos de Deus. É lógico que esse curso que nós tivemos, ele não foi exaustivo, nós não pontuamos todos os atributos de Deus, até porque creio eu que é virtualmente impossível fazer isso. Mas os 3 atributos que nós falaremos nessa última aula são lógica, glória e alegria. Atributos que eu acho muito importante para nós entendermos e o que eles dizem a respeito de nós mesmos, como cristãos, como seres humanos, como cidadãos. Portanto, nós seguiremos respectivamente esses 3 atributos nessa ordem. Primeiro, a lógica. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 1, os 3 primeiros versos. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Na filosofia grega, até hoje, nós temos esse problema na filosofia, em que é necessário, há um problema, ele já foi solucionado por alguns filósofos cristãos, mas ainda filósofos secularistas, eles ainda têm esse problema, que é entender do que é constituído o mundo, podemos dizer assim, o universo. Seria um universo feito de apenas coisas particulares, pequenas peças, sem nenhuma junção, sem nenhuma ligação entre si, ou o universo é feito apenas de uma coisa só, de um uno, de um todo, e essas particularidades que nós temos são apenas ilusões. Deixa eu explicar para vocês mais. Por exemplo, nós fazemos parte da raça humana, esse é o todo, só que não existe uma espécie, podemos dizer assim, chamada raça humana, um negócio homogêneo e só. Não, há vários particulares, cada personalidade, cada pessoa faz parte desse grupo. Então nós temos um grupo, mas nós temos os seus membros. Então há pensadores que criam e enfatizavam apenas tudo é uno. Nós temos isso nas religiões orientais. Tudo é uno, tudo é Deus, e nós somos apenas ilusão, a nossa identidade é apenas ilusão, e a redenção do homem seria a morte e a dissolução da nossa identidade, nos tornando de volta apenas ao Deus. E nós temos outros que enfatizavam apenas os particulares, não há nenhum todo, apenas fragmentos desconexos, apenas átomos, perambulando por aí, que não tem nenhuma ordem. Então, na filosofia grega havia um termo que eles usavam, que era logos, que era o princípio criador de todas as coisas, impessoal, mas que sustentava o universo. E o apóstolo João, ele se apropria desse termo, e ele usa ele aqui na passagem que nós lemos. No princípio era o verbo, ele está usando para a palavra verbo o termo grego logos. O logos, a palavra logos, ela pode significar várias coisas, como
palavra mesmo, verbo. Quando João ele fala no princípio era o verbo, ele não está falando apenas de uma conjunção verbal, mas ele está falando de uma palavra, um enunciado. No princípio era proposição, era uma palavra. Mas nós podemos também traduzir o termo logos por lógica. Tá? Vamos falar a respeito desses dois pontos. No princípio era o verbo, nós podemos usar então esses dois pontos. No princípio era a palavra. Eu já citei esse livro aqui e vou ressaltar ele novamente, o Notas da Xícara Maluca, do Nathan Wilson. Muito interessante que ele faz uma reflexão dizendo que Deus ele é um poeta e toda a criação ela é nada mais do que um poema, do que uma canção cantada por Deus. Só que ao contrário de nós, que as palavras elas são em duas dimensões, a palavra de Deus ela se torna tridimensional. Ele fala, cria as coisas. Então tudo que nós vivemos foi falado por Deus. A cadeira que você está sentado, ela foi falada por Deus. A igreja que nós estamos aqui, ou o irmão do seu lado, ele foi falado por Deus. Então Deus, ele está falando, ele está recitando esse poema, e pelo poder da sua palavra, todas as coisas se mantêm. Portanto, por isso que ele é a palavra, porque se nós podemos nos comunicar, isso é um dos princípios do Imago Dei, a imagem de Deus, é que nós podemos conversar, nos comunicar, nós temos uma linguagem, e essa linguagem ela é derivada de Deus, porque Deus, ele se comunicava antes da fundação do mundo, na eternidade, com a Trindade, as três pessoas da Trindade se comunicavam entre si. Por isso que nós temos a possibilidade de sermos pessoais, porque Deus é pessoal, e sermos dialogais. Nós mantemos um diálogo, nós conversamos com o nosso próximo, não porque nós evoluímos. Isso é puramente idiotice falar que nós temos a capacidade de diálogo e de comunicação por causa de evolução, mas porque o nosso Criador, ele se comunica desde sempre. E nós vemos isso, por exemplo, em Gênesis 1, que Deus diz, haja luz. E nós vemos também que quando Deus cria Adão, ele vai e conversa com Adão. Subentende-se então que Adão tinha suas capacidades mentais para entender a comunicação que Deus fazia com ele. E na questão de lógica é que, não no conceito racionalista, filosófico, que diz que nós podemos apenas conhecer a verdade partindo de nós mesmos, através da nossa razão. Mas nós podemos dizer que Deus é lógico, no sentido de que Ele é a base do nosso sistema de pensamento. Nós temos algumas leis, nós temos leis lógicas ou verdades óbvias, autoevidentes, que elas são pautadas em Deus. Por exemplo, isso é autoevidente dizer que o todo é maior do que as partes. Isso logicamente é correto. É também logicamente correto dizer que você precisa buscar referências para poder fazer missões. Não pode dizer que algo é alto, baixo ou menor se você não tiver um ponto referencial para para medir tal objeto ou tal pessoa. Outra questão é você dizer que é a lei da não contradição. Você não pode dizer que algo é uma coisa e simultaneamente na mesma ligação, na mesma circunstância, não é, ou é outra coisa. Por exemplo, eu não posso falar que a madeira, que esse palanquinho aqui de madeira é também de plástico. É uma contradição isso. Ou ele é de madeira, ou ele é de plástico. Então, essas leis de lógica, elas são autoevidentes. Nós usamos elas sem perceber no nosso dia a dia. Tá? Nós sabemos o que é uma mentira
Seria uma contradição dos fatos. Portanto, Deus ele é a base da nossa lógica. Se nós temos a capacidade de julgar algo como certo, algo como coerente, é porque Deus ele é lógico. Então, nós precisamos fugir de alguns conceitos que nos influenciaram em décadas e séculos passados. Nós tivemos, como eu disse, o racionalismo, em que ele acaba contaminando o pensamento cristão também. Alguns cristãos eles adotam esse racionalismo. Não confunda racionalismo com racional, tá? E daí surge a teologia liberal. Os liberais que excluem toda a questão sobrenatural e falam que aquilo que é a palavra de Deus somente pode condizer com aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, aquilo que é crível. Tá? Deixa eu explicar melhor para vocês. Surgiu, lá pelo século XVII, alguns teólogos que foram denominados liberais, que eles não confessavam mais que a Bíblia era a palavra de Deus, mas diziam que na Bíblia continha a palavra de Deus. E cabia ao teólogo fazer a distinção, a separação entre a palavra de Deus e o cânon normativo, ou seja, esse livro de 66, compilado de 66 livros. Então, qual que era o crivo deles? Se consta algo sobrenatural, milagres, intervenção divina, isso não é literal, isso não é verdade. Isso não é um fato histórico, mas uma lenda, um mito. Portanto, os primeiros 11 capítulos de Gênesis são descartados como mitos. A ressurreição de Lázaro, a transformação da água em vinho, os milagres de Cristo, a ressurreição corpórea de Cristo são considerados como mitos, porque eles dizem que a razão deles não pode crer em questões miraculosas, porque o milagre por si mesmo ele quebra as leis da natureza. Portanto, eles entendem o mundo como algo fechado, algo que não pode ser mudado, algo determinista, fatalista. Deus não pode mudar, não pode intervir no mundo. E o homem também, ele está fadado a um destino já traçado de causa e efeito. Ele faz parte desse maquinário. Ele é mais uma engrenagem nesse maquinário de causa e efeito. Como resposta a esses teólogos liberais, vieram uma classe, um segmento religioso, do qual o mais famoso que nós conhecemos são os Quakers, aquele que deu nome à aveia que você toma. A aveia Quaker é baseado nesse grupo. Os Quakers, eles eram pietistas. E os Quakers, eles diziam, não, nós não precisamos pensar. A fé cristã, ela não é racional. Portanto, nós não precisamos de ouvir sermões, nós não precisamos estudar a Bíblia, porque o Espírito Santo nos revela diretamente. A revelação de Deus é dada direto a nós. Nós não precisamos da Bíblia, nós não precisamos que um pastor venha, prepare um sermão e traga a nós isso. E um exemplo disso que nós temos hoje em dia é a congregação cristã, porque eles não consideram preparar sermões. É sorteado lá na hora do culto, algum ancião ir lá na frente e trazer a palavra. Só que esse ancião ele não prepara o sermão. Ele abre na hora, aleatoriamente, bota o dedo em cima, lê e ele vai no improviso, falando aquilo. Porque segundo eles trazem comida fresca. Então é o mesmo conceito pietista. Você não precisa estudar. Se você estuda, você acaba limitando o Espírito Santo. Você apaga o fogo do Espírito. Então esse conceito pietista está ainda em nosso meio. E esse conceito racionalista também está em nosso meio. São dois extremos que nós devemos fugir. E entender que Deus é lógico quebra esses dois pontos. Porque mostra que Deus, Ele revela e Ele intervém em nosso meio. Quebrando a questão do racionalista que quer seguir apenas por si mesmo. O homem se torna o padrão de julgar a palavra de Deus.
E isso é total absurdo, porque nós não podemos julgar a Deus. Deus se revela. E quebra também a questão pietista, de que Deus seria irracional, que você tem que dar um salto de fé para conseguir buscar uma experiência. Não que seja errado você buscar ter uma comunhão com Deus, mas você pautar a sua vida, a sua caminhada cristã apenas numa experiência, isso é muito perigoso, porque nós temos não apenas anjos, mas nós temos demônios também que se disfarçam de anjos de luz. Por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele fala: provai os espíritos. Paulo, em Gálatas 1, também fala: ainda que um anjo apareça a vocês, falando outro evangelho, seja considerado maldito. Por isso, Deus, Ele é a lógica, Ele é a base da nossa lógica, e Ele é a base para pautarmos a nossa caminhada cristã. Se nós usarmos algum padrão, alguma regra, exceto a Bíblia, nós estaremos andando num caminho perigoso demais, tá? Como andar na beira de um precipício. Portanto, um dos atributos de Deus é que Ele se revela a nós de forma que Ele não contradiz a si mesmo. O Espírito Santo nunca vai dizer algo que é contrário à sua palavra, porque foi Ele que inspirou a sua palavra. E Deus, Ele nunca vai fazer uma proposição, nunca vai dizer que algo é verdade. E a ciência, e quando eu digo ciência com C maiúsculo, a verdadeira ciência, vai contradizer. A ciência que nós temos, ela é uma ciência com C minúsculo, ela sempre vai mudando, ela sempre vai se autocontradizendo, ela não é algo sólido e perpétuo, ela vai sempre se contradizendo, porque nós somos seres finitos, nós não temos todo o conhecimento. Por isso, sempre que novas verdades surgem, novas teorias também surgem, e elas vão contradizendo as que eram aceitas. Mas aquilo que Deus fala e a sua criação, elas condizem 100%, porque Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus de contradições, Ele é um Deus lógico. O segundo atributo de Deus, eu filosófico, o segundo argumento, o segundo atributo de Deus é a glória. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 33, 18 a 23. Êxodo, capítulo 33, versos 18 a 23. Nesse capítulo, Deus fala para Moisés que ele não vai mais estar com o povo de Israel na travessia do deserto. E Moisés roga para Deus, para que ele esteja, porque sem Deus ele não conseguiria guiar o povo até a terra prometida. E no diálogo entre um e outro, nós vemos uma parte onde Moisés roga a Deus, pede para Deus, para ver a sua glória. E é isso, esse episódio que nós veremos, a partir do verso 18 até o fim do capítulo, até o 23. Diz assim: então ele disse, ou seja, Moisés diz a Deus: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele, Deus, disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas minha face não se verá. Então, Moisés ele faz um pedido um tanto ousado para Deus: quero ver a sua glória. E Deus fala assim: Moisés, é impossível isso, nenhum ser que veja a minha face poderá viver. Nós vemos isso
Eu falo ser, não apenas homem, mas porque nós vemos em Isaías 6 isso. Os serafins que estão diante de Deus, eles cobrem o seu rosto. Eles não suportam ver a glória de Deus. Então, o que Deus faz? Ele pega um beco, um pedaço de rocha, coloca Moisés lá, e ele mesmo tampa Moisés, para ele poder passar. E quando ele passa, ele tira a sua mão para Moisés ver as costas da glória de Deus. E nós vemos que quando Moisés vê as costas da glória de Deus, o seu rosto brilha. E as pessoas que veem o rosto de Moisés, elas não conseguem manter o olhar fixo. Por isso Moisés tem que usar um véu. Isso porque ele viu as costas da glória de Deus. E provavelmente essa não é a glória. Essa não é a glória literal de Deus. Foi uma manifestação, uma teofania, uma manifestação física de Deus. Portanto, nós vemos que no Antigo Testamento há um conceito que é chamado de kabod, que é traduzido para nós por glória. Lembram daquele personagem que é batizado com o nome de Icabod? Foi-se a glória de Deus. É o neto do profeta... fugiu o nome agora. Que ele cai... que os dois filhos dele morrem. O profeta Eli. Eu ia falar Elias, mas é Eli. O profeta Eli, o neto do profeta Eli, é chamado de Icabod. Foi-se a glória de Deus, porque a Arca da Aliança havia sido roubada pelos filisteus. Então, o termo kabod, ele é traduzido para nós por glória, mas ele pode ser, ele tem um significado de dignidade, peso no sentido de autoridade. E no Novo Testamento nós temos como paralelo, como referência a esse conceito, o termo doxa, que é também, pode-se traduzir por reputação. Por isso que quando nós falamos de alguns trechos, por exemplo, em Apocalipse, que nós vemos os anjos glorificando a Deus, nós falamos que são termos doxológicos, que significa termos passagens de glorificação a Deus. Por isso nós temos esses dois termos que podem ser traduzidos por glória. Glória então pode significar dignidade, peso, reputação. John Piper, ele cria um conceito de glória. Ele tenta trazer o significado da seguinte forma: a glória de Deus é o esplendor externo da beleza intrínseca e grandeza da sua multiforme perfeição. Então aqui vamos dissecar um pouco essa frase. Aqui ele fala que a glória de Deus é o refulgor a nós criaturas da sua beleza que ele tinha antes da fundação do mundo, porque se a sua glória fosse apenas a contemplação da criatura da sua beleza, então ele necessitaria da sua criação. Mas ela é o esplendor da beleza e podemos dizer, da luz. São termos pobres que nós usamos, mas, obrigado. São termos pobres que nós usamos, mas para a gente tentar entender. É o refulgor da beleza de Deus que ele teve já antes da fundação do mundo, sendo exposto a nós criaturas, por meio da sua multiforme perfeição, na sua perfeição nos seus diversos atributos. Que nem eu disse, Deus ele é simples, mas nós vemos os seus atributos em diversas formas. Então, através dessa multiforme perfeição, nos é mostrado a sua glória, a sua beleza intrínseca. Nós vemos que tudo que Deus fez foi para a sua glória. Primeiro, a sua criação, ela foi para a sua glória. Nós vemos, em primeiro lugar, que a natureza expressa a glória de Deus. Isso está em Isaías 6,3, onde os anjos falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. Então eles
proclamam que a terra está imersa, está encharcada da glória de Deus, no sentido de que os seus atributos são conhecidos. Salmo 19:1 também fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Portanto, nós vemos que a natureza, ela expressa a glória de Deus. Ela é um dos meios, um dos instrumentos que comunicam o ser glorioso de Deus. Também o ser humano, de forma geral, sem fazer distinção entre os salvos e os condenados, o ser humano, ele vê a glória de Deus e ele também expressa essa glória, porque ainda o homem caído ainda possui a imagem de Deus em si, mesmo tendo ela distorcida. Vamos lá em Romanos 1:19-20, uma passagem muito importante, de sempre se ter em mente ela. Romanos 1:19-20. Aqui a passagem, Paulo está usando um argumento diferente do que eu vou usar ela, mas ela também serve para a nossa reflexão a respeito do conceito dos homens. Romanos 1:19-20. Paulo diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aqui ele está falando a respeito da natureza. Vamos para o versículo 18 para entendermos melhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, nos céus, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então aqui o homem faz parte dessa criação. Ele foi feito para a glória de Deus, para projetar a glória de Deus, mas não apenas para evidenciar a glória de Deus. Nós vemos no verso 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Então aqui mostra para que Deus também criou o homem, para glorificar a Deus. Mas nós vemos que no caso dos ímpios, eles obscurecem essa glória, e ao invés de glorificarem a Deus, glorificam a criação em si, criam ídolos. Portanto, essa glória que é evidenciada aos homens, ela demanda duas reações. A reação dos ímpios é de idolatria, e a reação dos salvos, aqueles que tiveram seus olhos abertos por Deus, é de adoração, de glorificar a Deus. Portanto, que no nosso breve catecismo, a pergunta 1, a famigerada pergunta 1, ninguém lembra das outras, mas a pergunta 1 a gente tem decorado, que é: qual é o fim principal do homem? Portanto, os puritanos, eles entenderam sabiamente, e assim eles colocam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, a nossa finalidade é glorificar a Deus. A palavra de Deus mostra em Efésios 1:4-6 que os santos de Deus foram eleitos para a sua glória. Vamos lá, Efésios 1, verso 4. A 6. Vamos ler o verso 3 também para entendermos a base dessa perícope. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, para que ele nos elegeu? Para o louvor da sua graça.
Então, tudo que Deus faz, inclusive o nosso propósito, é glorificar a Deus. Por isso que nós temos hoje tantos problemas na nossa sociedade, problemas de identidade, problemas de autoimagem, obrigado. Porque o homem, ele busca como seu fim as coisas terrenas, finitas. E ele quebra isso. É a mesma coisa da gambiarra. O termo que nós usamos, gambiarra. O que é gambiarra? É você pegar um objeto que ele não foi feito para isso e você usa para fazer algo. Funciona. No momento sim. Mas vai dar problema. Isso é a famosa gambiarra. E é isso que nós temos feito hoje conosco. Nós temos feito gambiarras. Nós somos feitos para glorificar Deus, mas nós buscamos no trabalho o nosso propósito de vida, na faculdade o nosso propósito de vida, na família o nosso propósito de vida, na igreja o nosso propósito de vida. No meio cristão nós temos visto a confusão entre a obra de Deus e o próprio Deus. Pessoas que estão tão atarefadas na obra de Deus, entre aspas, em tarefas e programações da instituição da igreja, que acabam esquecendo do próprio Deus. E as pessoas se tornam fadigadas, essas pessoas se tornam depressivas, porque elas fazem, e a igreja suga, e nunca está bom, porque elas estão servindo a obra e não a Deus. Por isso que nós temos como a verdade que o homem, ele não encontrará descanso se não for em Deus, se glorificando. Todos concordam com isso? Agora eu pergunto, já que vocês concordaram, vamos fazer uma problemática. Não seria egoísmo e narcisismo da parte de Deus fazer tudo para a sua glória? Como que fica nós diante disso? Se Deus faz tudo para a sua glória, e nós? Não seria um egoísmo? Deus não é cheio de si, narcisista, que quer impor a si mesmo, se Ele faz tudo para a sua glória. A questão é que essa pergunta, esse dilema, fez muitos deixarem de crer em Deus, por causa dessa sua suposta autopromoção que Ele faz em cima da sua criação. Alguns exemplos. Aquela apresentadora americana, a Oprah Winfrey, ela se afastou do cristianismo quando ela tinha 27 anos, por causa do ensino de que Deus é um Deus zeloso. Segundo ela, Deus exige que Ele e mais ninguém receba a nossa mais alta lealdade e afeição. E esse fato, para ela, não parece ser um Deus amoroso. Nós temos o ator Brad Pitt, que ele se afastou da sua fé da infância, e ele diz que, porque Deus afirma, aspas, você tem que dizer que eu sou o melhor. E ele diz que isso parecia ser um Deus cheio de ego. O autor C.S. Lewis, que era ateu, se tornou cristão, o autor das Crônicas de Nárnia, ele diz que antes dele se tornar cristão, ele se queixava demais, que a exigência de Deus de ser louvado soava muito como uma mulher vaidosa que exigia elogios. Uma mulher carente que precisava ser elogiada. Assim parecia Deus a ele. Eric Rienzi, um escritor do Un-American Gospel, ele rejeitou Jesus dos evangelhos porque somente um egomaníaco exigiria que o amássemos mais do que amamos nossos pais e nossos filhos. Michael Prose, um colunista do London Financial Times, ele rejeitou porque somente tiranos cheios de orgulho anseiam por bajulação. E por último, um exemplo muito interessante é o ateu vivo ainda hoje, Richard Dawkins, um ateu militante. No seu livro Deus, um Delírio, ele define o Deus do Antigo Testamento da seguinte forma:
Eu vou citar um trecho do livro dele que eu tive o desprazer de ler. E não perca tempo, é uma perca de tempo ler o livro dele. É uma porcaria, um dos piores livros que eu já li na vida. Ele diz assim, aspas: o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. Aqueles que são acostumados desde a infância ao jeitão dele, podem ficar dessensibilizados com o terror que sentem. Fecha aspas. Me pegou um pouco pesado, né? Mas beleza. Então a questão é como conciliar essa questão que Deus faz tudo para a sua glória e afirmar que Deus é um Deus de amor. A questão é que Deus, Ele é distinto da criação dele, das suas criaturas. E sendo Deus a fonte máxima, a fonte e a máxima de todas as belezas, de toda a bondade, não há nada melhor ou maior, superior a si mesmo, para que Ele possa dar àqueles que Ele ama. Portanto, Deus é a melhor coisa, a máxima coisa, e o único ser para quem a autoexaltação é o ato mais amoroso que pode ser feito. Porque Ele está exaltando para nós o que exclusivamente pode nos satisfazer de modo pleno e eterno. Se nós exaltamos a nós mesmos, nós não estamos amando, porque distraímos as pessoas daquilo que pode satisfazê-las, da única coisa que pode torná-las felizes, que é Deus. Porém, quando Deus ele se exalta a si mesmo, Ele chama a atenção para o único que pode nos fazer felizes para sempre. Ele mesmo, e não outro. Deus ele não é egocêntrico, um megalomaníaco. Ele é um Deus infinitamente glorioso e plenamente satisfatório. E nos oferece alegria eterna e suprema nele mesmo. Piper diz assim: Deus ama a si mesmo mais do que Ele ama você. E nisso repousa a única esperança de que Ele possa amar você, indigno do jeito que você é. É loucura isso, mas faz sentido. Portanto, a teocentricidade de Deus, ou seja, Ele tem a si mesmo como centro de todas as coisas, deve ser a base da nossa teocentricidade. Nós precisamos ter Deus como centro de todas as coisas. A nossa vida deve girar em torno dos planos de Deus, e não Deus girar em torno da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Que Deus ele é a máxima de todas as coisas. E Ele não precisava, lembra que a gente disse da solidão de Deus? Ele não precisava criar nada. Mas o seu amor, Ele quis criar pessoas para compartilhar de si mesmo a elas, para dar a sua beleza a elas, para se auto-mostrar e fazer com que essas pessoas se satisfizessem nelas. Por isso que no nosso catecismo não fala que o fim principal do homem é glorificar a Deus, ponto. Mas glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso está ligado intrinsecamente. E gozá-lo para sempre, a gente usa termos assim, nada mais é do que alegrar-se nele para sempre. Portanto, Piper ele tem essa máxima no seu ministério, né? Que Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele, quando nós estamos alegres nele. Uma outra questão ainda pautado
no tópico da glória, embora a gente já esteja borrando a linha entre glória e alegria, mas se nós entendemos que nós somos criaturas limitadas, que nós não podemos agregar e subtrair nada de Deus, inclusive a sua glória, por que a Bíblia, e por consequência Deus, ordena que nós louvemos a Ele e o glorifique? Por que nós vemos, principalmente nos Salmos, dizerem: glorifiquem a Deus, regozijai-vos no Senhor, adorai a Deus, bendizei o seu nome? E eu vou deixar essa resposta para o C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: o fato mais óbvio sobre o louvor, porém, seja de Deus, seja de qualquer outra coisa, estranhamente me escapara. Aqui é a resposta que ele vai dizer para aquele dilema que ele tinha a respeito de Deus se autopromover, entendendo que ele entendia como uma mulher exigindo elogios. Então ele fala que isso havia escapado dele por um período de tempo. Ele diz: eu considerava um tipo de elogio, aprovação ou honra. Jamais eu percebera que toda alegria transborda espontaneamente em louvor, a menos que a timidez ou o medo de aborrecer os outros deliberadamente apareça. O mundo ressoa em louvor. Amantes louvam seus amados, leitores seu poeta favorito, os que caminham louvam a paisagem, torcedores louvam seus times, mesmo que ele não tenha mundial, louvores ao clima, aos vinhos, aos pratos, aos atores, aos cavalos, às faculdades, aos países, aos personagens históricos, às crianças, às flores, às montanhas, aos selos raros, aos besouros raros, até mesmo por vezes aos políticos e estudiosos. Eu não havia notado como as mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais equilibradas e hábeis louvam mais, enquanto as mais débeis, desajustadas e descontentes louvam menos. Eu não havia percebido que enquanto os homens espontaneamente louvam o que valorizam, assim eles espontaneamente convocam outros para se unirem a eles em louvor. Ela não é amável? Não foi glorioso? Você não acha isso magnífico? São coisas que as pessoas dizem. Os salmistas, ao convocarem todos a louvarem a Deus, estão fazendo o que todos os homens fazem quando falam do que apreciam. Minha dificuldade mais geral sobre o louvor a Deus dependia da minha negação absurda a nós, no que diz respeito àquele que é supremamente valioso, do que nos deleitamos em fazer, o que realmente não podemos evitar, sobretudo o que nós valorizamos. Acho que temos prazer em louvar o que nos agrada, porque o louvor não meramente expressa, mas complementa o gozo. Ele é a sua consumação. Não é sem razão que os amantes continuam dizendo uns aos outros quão belos eles são. O deleite é incompleto até que seja expresso. Traduzindo, Deus ele nos ordena a adorar a Ele, a louvar a Ele, para que a nossa alegria nele seja plena. Deus entende que se nós não louvarmos, a nossa alegria será limitada. Porque nós, quando nós estamos cheios de regozijo, cheios de alegria, nós queremos externar isso em elogios, em glorificações. E ele dá exemplo aqui, um amante com a sua amada, um espectador vendo um espetáculo, uma pessoa que vê uma paisagem. Nós não falamos: nossa, que pôr do sol bonito. Isso não vai mudar nada para o pôr do sol, não vai deixar ele mais bonito. Mas isso faz com que nós temos plenitude em alegria. Por isso que Deus nos ordena glorificarmos. Porque, assim como Flávio pontuou, quando nós queremos que nós sejamos glorificados, nós nos tornamos escravos dos outros. Porque nós fazemos com que a nossa vida gire em torno
do que agrada os outros. Mas quando nós glorificamos a Deus, a nossa alegria se torna plena e eterna. Por isso, vamos, por lógica, por último atributo, a alegria. A Bíblia nos diz que Deus é alegre, e a sua alegria nos fortalece. Nós vemos isso em Neemias 8, 9 a 10. Neemias lê a lei de Deus, o povo está todo choroso, triste, porque viu que não havia cumprido a lei de Deus. Eles vêm, depois, voltando do exílio, que Jerusalém está toda destruída, e Neemias fala: hoje não é dia de se entristecer, alegrem-se, louvem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força, não a nossa alegria, é a força de Deus. Deus é alegre, portanto. Além disso, a Bíblia também nos diz que na presença de Deus, a alegria é plena. Vamos ler lá em Salmo 16, 11. O Flávio já deve estar careca de ouvir esse salmo, né? O Piper cita pra caramba esse salmo. Sim, eu copiei descaradamente os capítulos de Glória e Alegria de John Piper. Então, quem quiser saber mais a respeito, leiam o livro. Como que é o nome daquele livro do Piper? Alegria Plena em Deus, alguma coisa assim? Deleitando-se plenamente em Deus, alguma coisa assim. Eu lembro mais o título em inglês. Salmo 16, 11. É um salmo messiânico, ele profetizou a respeito de Cristo. Mas no final ele diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, na presença de Deus, a fartura de alegrias. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Além de mostrar que Deus é o Deus da alegria, além de falar que na presença dele há plenitude de alegria, Deus nos dá essa alegria. Nós vemos no Salmo 4, verso 7, dizendo: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Lembrando que o vinho aqui é um sinônimo de alegria. A Bíblia usa o vinho como sinônimo de alegria, tornar o coração alegre. O Salmo 51, 12, no Salmo de confissão de Davi, quando o profeta Natan corrige ele por ele ter adulterado com Batseba e ter assassinado Urias, Davi escreve: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Portanto, a salvação nos dá alegria, a alegria da salvação. A questão é que a Bíblia, ela trata com muita seriedade o quesito da alegria. A Bíblia trata a alegria como um mandamento ao cristão. Nós vemos isso no Salmo 32, 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. É uma ordem isso. O Salmo 100, verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Paulo, em Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou em outras traduções, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria é um mandamento. É um mandamento de Deus para nós. E a pergunta que eu faço: como conciliar? Praticamente nós já respondemos isso, mas enfatizando novamente, como conciliamos a glória de Deus e a nossa alegria? É simples, como eu citei já, Deus é mais glorificado em nós quando estamos alegres, satisfeitos nele. Deus, ele não é um exemplo muito bom que o Piper usa, antes de eu ler isso aqui. Piper, ele fala assim: qual é a resposta certa? Ele cita ele e a esposa e fala: eu e minha esposa estamos completando um aniversário de casamento e eu compro um buquê de flores e eu levo para ela. Chegando em casa, eu aperto a campainha, ela me recebe
Eu entrego para ela o buquê e falo, desejo feliz aniversário a ela. E ela fala, Piper, ou Johnny, né? Que lindas. Qual resposta ele deveria responder? Resposta assim, esse é o meu dever, né? Ou, nada me faz mais feliz do que te fazer feliz. Porque, quando ele fala, nada me faz mais feliz, ela não vai olhar para a cara dele e falar assim, nossa, como você é egoísta, você só pensa na sua felicidade. Não, é a mesma coisa, nós precisamos nos deleitar em Deus, nos alegrar em Deus, para Ele ser mais glorificado em nós. Isso não é o foco em nós, mas é o foco em Deus ainda assim. E é isso que o Piper chama de hedonismo cristão. O hedonismo, na filosofia, diz que o sentido da vida é o prazer. No caso do hedonismo em si, né, seria o prazer em coisas, em sexo, em glutonaria, em coisas externas. Você evitar ao máximo o sofrimento e buscar o prazer em coisas triviais. Mas o Piper, ele renomeia isso de hedonismo cristão. Que o sentido da nossa vida é nos alegrarmos em Deus. Deus é o alvo da nossa alegria. Em resumo, esse é o sentido do hedonismo cristão. Deus é mais glorificado em nós quando estamos alegres nele. Se isso é verdade, então não há conflito entre a nossa maior alegria e a maior glorificação de Deus. De fato, não existe conflito entre a nossa alegria e a glória de Deus, mas a glória dele brilha em nossa alegria, quando a nossa alegria está direcionada a Ele. E já que Deus é a fonte da maior alegria, e já que Ele é o maior tesouro do mundo, e desde que a glória dele é o dom mais satisfatório que Ele poderia nos dar, então essa é a coisa mais bondosa e mais amorosa que Ele poderia fazer: revelar-se, magnificar-se e reivindicar-se para o nosso gozo eterno. Para te amar, Deus deve te dar o que é melhor. E Deus é o que é melhor para nós. Aí ele cita o salmo que nós lemos, Salmo 16:11, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Deus dá a si mesmo para nós, para que o nosso prazer seja transbordante. Aí ele aponta para aquela citação que eu disse do C.S. Lewis. Mas Lewis nos mostrou que a menos que tais prazeres encontrem expressão e louvor a Deus, os prazeres são restritos. E portanto Deus, não querendo restringir o nosso prazer de nenhuma maneira, Ele diz: louve-me. Em tudo que você fizer, louve-me. Em tudo que você fizer, exalte-me. Em tudo que você fizer, tenha uma paixão pela minha supremacia. O que simplesmente significa que a paixão de Deus de ser glorificado e a sua paixão de ser satisfeito não estão em desacordo. Elas vêm juntas. Deus é mais glorificado em você quando você está satisfeito nele. Às vezes nós temos uma ideia errada de... Está fugindo as palavras da minha mente hoje. Dos monges. Como que é o termo que os monges falam? Não é abstinência. Não, é sinônimo de abstinência. De se abster das coisas, dos prazeres. E às vezes a gente entende... Não é, vai abstinência. Às vezes a gente pensa que para ser um cristão nós precisamos nos flagelar e viver com uma cara fechada e carrancuda e abrir mão de todos os prazeres da vida. Porque a Bíblia nos diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Cristo nos dá essa ordem. Mas isso é uma meia verdade. Quando Jesus fala para nós abrir mão dos prazeres deste mundo, não é para que nós vivamos insatisfeitos, vivamos
com a cara amarrada, entendendo, essa vida não é para ser vivida mesmo, mas vai vir uma eternidade, lá na eternidade eu compenso toda essa frustração que eu passei aqui. Não. A Bíblia não condena a nossa alegria. Ela, pelo contrário, ela condena nós limitarmos a nossa alegria. Um exemplo muito bom é o que o Lewis faz. Ele diz assim: quando nós rejeitamos nos alegrarmos em Deus, para buscarmos prazeres e alegrias momentâneas e finitas no mundo, é a mesma coisa de uma criança que rejeita ir para a praia e prefere ficar na favela brincando com bolinhos de lama. Ela acha que brincar com bolinhos de lama numa favela é melhor do que na praia. E é assim que nós agimos. E a Bíblia, ela condena esse tipo de prazer, um prazer limitado, um prazer mesquinho, um prazer que a gente acha que é prazer, mas acaba. É limitado, passa, é efêmero. Por isso que ela nos manda nos alegrarmos em Deus. O nosso deleite não é Deus nos tornar o centro do universo. Porque primeiro, isso ia destruir a gente. Nós vemos, não com o exemplo de Deus, mas nós vemos isso aqui em nosso meio. Quando pessoas usam o seu cônjuge como centro da sua vida, ou a sua família, os seus filhos como centro da sua vida, essas pessoas que se tornam centro, elas sofrem uma pressão tão grande, elas não suportam, elas desmoronam, porque elas não foram feitas para serem o alvo, o centro da vida de ninguém. Elas desmoronam, elas caem, elas não suportam essa pressão. É muita responsabilidade fazer o papel de Deus. Portanto, o nosso deleite é Deus ser o centro do universo para sempre e nos trazer a sua comunhão, para vê-lo, conhecê-lo, entesourá-lo e sermos satisfeitos nele todos os dias da eternidade. George Miller diz o seguinte: eu devo ter meu coração feliz em Deus, ou eu não serei útil para ninguém. Eu usarei a todos e tentarei fazê-los satisfazer os meus desejos e preencher os meus vazios. Nós precisamos entender isso. Você só vai ser um bom cidadão, um bom cristão, um bom pai, um bom filho, um bom esposo, quando você tiver como foco Deus e não as pessoas à sua volta. Queria estar encerrando com algumas passagens, na verdade duas passagens que Cristo nos mostra isso. O Senhor Jesus nos diz em João 15, 10 e 11: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Mateus 25, 34 e 23 é aquilo que nós, como cristãos, devemos perseverar até o fim, buscando ouvir da boca do nosso Senhor: vinde, benditos do meu Pai, entre no gozo do Senhor. Quando nós entendemos que Deus é um Deus de alegria, um Deus de plenitude, um Deus de eterna e de profunda graça, nós entendemos e começamos a enxergar com outros olhos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós professamos como sendo a nossa fé. Porque a nossa fé, ela não é limitada àquilo que nós realizamos no domingo aqui dentro do edifício que nós chamamos de igreja. A nossa fé, ela deve ser permeada por tudo que nós fazemos,
a nossa vida deve girar em torno daquilo que nós professamos. Nessas 8 aulas eu espero que nós possamos ter crescido no conhecimento de Deus e no conhecimento de nós mesmos. Porque se nós dissermos que nós aprendemos mais de Deus, mas que isso não fez a menor diferença a respeito de nós, sinto muito, você não aprendeu nada. Porque necessariamente conhecer a Deus leva a conhecer a nós, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Que nós possamos ser melhores cristãos, que nós possamos ser uma igreja melhor. Que nós possamos buscar em Deus a capacitação para as nossas fraquezas, entendendo que nós não somos perfeitos e que mesmo justificados e no processo de santificação, ainda assim, nosso corpo, ele está sujeito à lei do pecado, assim como Paulo fala em Romanos 7, o bem que eu quero eu não faço. Portanto, eu entendo que o meu corpo está sob a lei do pecado, mas a minha vontade e a minha mente está debaixo da lei de Cristo. E nós precisamos entender isso e correr para Cristo, o nosso refúgio. Nós temos visto tantos meios artificiais para se providenciar essa sincronia, essa sintonia entre nós e nós mesmos, e nós nunca conseguiremos ter essa sintonia entre nós e nós mesmos até o momento em que nós estivermos linkados com Cristo. Nós temos hoje em alta a questão do coach, da terapia, de autopromoção, de autoajuda, mas isso nada vale, porque isso vai apontar apenas para nós como uma resposta de todas as coisas, e nada mais louco é querer achar que nós somos a resposta de nossos problemas. Não somos. Paulo diz: por ele, para ele são todas as coisas, a ele pois glória eternamente. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque os Teus pensamentos são mais altos que os nossos, e os Teus planos vão mais além do que nós poderíamos cogitar em nossa mente. E isso é assombroso para nós, maravilhoso. Que Teu Espírito Santo venha e trabalhe, faça com que nós entendamos, tenhamos ouvidos para ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra venha a transformar a nossa mente, nosso caráter. Que não permaneçamos, Senhor Deus, como aqueles que estão no mundo, mas que possamos resplandecer a Tua glória, possamos refletir a Tua glória, deleitando-nos, nos alegrando em Ti. Trabalhe em nossos corações, porque nós não somos aquilo que deveríamos ser, mas queremos ser aquilo que não fomos criados para ser. Nós queremos muitas vezes glória para nós, como se fôssemos Deus, mas nós não somos. Livra-nos, Senhor, da tentação de querermos roubar a Tua glória, de queremos sentar no Teu trono, porque entendemos, precisamos entender cada dia mais, que quando nós nos glorificamos e nos alegrarmos em Ti, no fim o Senhor nos dirá, assim como o Senhor disse às 7 igrejas da Ásia, que nós sentaremos no Seu trono. Portanto, que possamos entender que quando nós buscamos fama e elevar a nossa vida, nós a perdemos, mas quando nós abrimos mão de viver conforme nós queremos,
e agimos conforme o Senhor nos delimitou e o Senhor nos ordenou, aí sim nós ganhamos a vida. Nos transforma. No nome de Jesus que eu oro.